Em 91, montou a produtora Olhar Eletrônico, ganhou prêmios e espaço na TV, com produções independentes marcantes pela ousadia na linguagem. Ex-diretor de programação da TV Gazeta, lançando TV Mix e criando a primeira geração de vídeo-repórteres brasileiros. Assumiu a direção de programação da MTV no lançamento da emissora no Brasil. Dirigiu comerciais, videoclipes, vídeos para a internet, musicais, programas de TV, documentários. E eu passo a palavra para o Marcelo. Bom, primeiro, como todos, eu agradeço, né, o convite, muito legal ter vindo. Fiquei um pouco constrangido pensando no começo a minha distância da academia, assim, nesse processo mais de reflexão, mas depois ouvi o João aqui no primeiro dia, quer dizer, ele falou, começou dizendo, que bom essa pausa para pensar, como se quem realiza não estivesse pensando o tempo todo, né? Quer dizer, a gente está sempre refletindo sobre o que faz. Mas para mim, fazer esse exercício assim, de pausa, principalmente nesse ano de muita atividade, é realmente uma oportunidade. Então, obrigado. Né? E, bom, o Olhar foi de 81, não de 91. 81? Tá. Então, falou certo. Então, são 35, né? 35 anos entre telas, né? Sempre entre telas, assim. E, por esse lado, eu me sinto confortável de estar aqui, que eu sempre tive, assim, entre telas, né? E o Olhar do começo, assim como uma primeira tela, eu fiquei pensando, primeira tela e tal, mas teve uma tela anterior, sabe, para mim. E a minha primeira tela era o papel em branco. Quando eu era menino, eu gostava muito de desenhar. E a semana passada, me preparando para vir aqui, eu fui olhar alguns dos desenhos que eu guardei, trouxe aí até para a gente ver, desenhos com 10, 11 anos, assim. E os desenhos, eles, é curioso, porque assim, inicialmente são planos, fazia planos, né? Fazia no meu quarto, fazia uns planos, assim. E depois procurei um professor de desenho e pintura, já com essa ideia do artista, ser um artista e tal. Mas eu acho que a primeira tela era uma coisa da expressão, realmente da expressão da subjetividade, fazer esses planos, esses desenhos e tal. E depois essa segunda tela, vamos dizer, da projeção, pensar a ser um artista, projetar para as pessoas o meu universo mais íntimo, interior e tal. E essa dicotomia entre a expressão e a projeção, acho que me acompanha assim até hoje, quando a gente ouve um pouco essa questão do cinema e do mercado, do cinema mais autoral, cinema mais comercial. Eu vejo de alguma forma essa dicotomia, assim, né, de que você faz um pouco como expressão sua, mais íntima, da sua alma, do seu jeito de pensar e tal, e aquilo que você faz também um pouco pensando nos outros, né, nos que estão aí assistindo, vendo as coisas, o público e tal. E o desenho me levou para a faculdade de arquitetura. Eu fui estudar arquitetura por causa do desenho. E na faculdade de arquitetura, na época, um ambiente muito interessante, tinha uma visão do desenho, né? Era o Vila Nova Artigas, que era o nosso mestre, né? Quem realmente capitaneava a faculdade era o Vila Nova Artigas, que tinha dado toda a ideia do curso e tal. E o Artigas dizia o seguinte, né? Então ele dizia, se de um lado o desenho é risco, traçado, mediação para a expressão de um plano a realizar, linguagem de uma técnica construtiva, de outro é um espírito que cria objetos novos e os introduz na vida real. Essa perspectiva do desenho é realmente a perspectiva que a gente ganhava lá na FAO, de projeto, de desígnio, de intenção, e eu acho que é dentro desse espírito que no fim da faculdade, não querendo ser arquiteto, eu me junto com outros e encontro no vídeo, né, nessa inovação tecnológica ali em 1980, uma grande ferramenta da expressão, de novo uma tela, né, nesse sentido assim. Então formamos o Olhar Eletrônico ali, né? E nessa época não fomos só nós que fizemos isso. No Brasil várias pessoas fizeram isso, se juntaram em grupos tal, com essa ferramenta. O cinema estava impossível no período. Essa tela grande do cinema, uma tela bastante inacessível na época. Estava muito caro filmar, muito difícil de se organizar para o cinema e tal. E o vídeo virou uma coisa absolutamente
factível, flexível, possível, uma tecnologia ali nova, disponível. Então eu me lembro assim, fiz até uma listinha aqui, mas... cadê isso aqui? Me perdi aqui, vou de cabeça. Lembro da TV Viva em Recife. Lembro da Trincheira em Belo Horizonte, TV de rua. Lembro do Mazagão com a TV Cubo, TV Pirata. Né? Lembro do pessoal lá em Porto Alegre, que depois virou a casa de cinema, Carlos Gebasi, Vitor Silva, tudo fazendo, do outro lado, como é que chama? Para começo de conversa, fazendo coisas na TV educativa, já gerando produção independente em vídeo e tal. Então, muitas pessoas descobriram naquele momento o vídeo, essa expressão, e essas pessoas, como eu e como outros, foram levados à televisão. Porque começou essa coisa de vídeo experimental, vídeo arte e tal. A TV Cubo do Mazagão era assim, a TV pirata dele, pirata. Ele punha uma televisão na calçada, em Pinheiros, entendeu? É muito ingênuo hoje quando você tem a internet, etc. Quer dizer, ficava assim para fora de um bar, uma televisão passando, TV pirata e tal. Depois ele inventou uma antena, tal, que conseguia transmitir dentro do bairro, sem licença e tal. Mas era assim, entendeu? Iniciativas não tinha essa perspectiva que se tem hoje de se projetar, era mais de se expressar mesmo, né? Mas a televisão começou a aparecer, pelo menos para mim e para o meu grupo, como uma perspectiva de tela mais real, de projeção, onde a gente realmente começou a pensar em ter uma intervenção. E naquele período, talvez pelo pioneirismo, a gente conseguiu ganhar espaço. Tanto ganhou espaço que rapidamente eu cheguei nessa condição de diretor de programação de uma TV local aos 30 anos. Aos 30 anos, a gente trabalhou juntos, estava ali dirigindo uma TV local e tal. Aí, pensando um pouco essa semana sobre isso e tal, eu acho que na perspectiva do Artigas, do desígnio, da intenção, tinha uma coisa a mais que ele não escreve, mas que é óbvio. Os modernistas, né, aqui a gente pensa muito no Neymar, nos Costa e tal, mas em São Paulo a gente tinha o Artigas, era uma outra pegada. Os modernistas tinham essa ideia de desenhar os objetos de um outro mundo, né? Depois da Revolução você mudaria as relações, as casas, os garfos, os carros, tudo seria redesenhado. Isso é o moderno, né? Para mim, esse é o sentido do moderno. Redesenhar o mundo, né? Repensar as novas relações e tal. Então, eu acho que a gente ficou contaminado disso. Então, quando a gente ocupa a televisão, a gente não consegue pensar em fazer vídeo, fazer produção independente, senão de uma outra maneira, de uma outra forma. Fazer diferente. Achar os outros jeitos de fazer a televisão. Isso é uma coisa que veio comigo e com pessoas dessa geração. Eu trouxe um exemplo aqui, depois a gente vai ver, é uma das coisas que eu quero mostrar desse período, um vídeo bem representativo desse fazer diferente. E o fazer diferente, na verdade, para mim, que é essas experiências com linguagem, a busca de se fazer um outro conteúdo. Lembrem que nessa época a hegemonia da TV Globo era total, hegemonia de audiência, assim, que é muito mais do que se vê hoje, né? Então a gente imaginava em simplesmente destruir a Globo. A gente achava que a gente ia destruir a Globo e tal. E queria uma outra televisão, uma outra coisa. Mas é interessante que o lado saudável dessa intenção, desse desígnio, né, é você encontrar realmente formas que às vezes se apresentam. Quando você tem a intenção, não é que você é genial e fica criando coisas o tempo todo, mas as formas novas se apresentam para você através de rompimentos, que é o primeiro vídeo que eu quero mostrar, tem isso, tem um rompimento que não é da minha intenção, ele acontece na minha frente e a gente conseguiu incorporar aquilo. Depois vocês veem aí se vocês acham que tem essa ideia ali. E isso a gente levou para a televisão. O TV Mix é muito em torno disso, quer dizer, a Globo se organizava como grade que refletia os hábitos da família, né? Os programas matutinos para as crianças, vespertinos para as donas de casa, noturnos para o homem que chega do trabalho, né? O homem que chega, então, tipo Papai Sabe Tudo, aquela série, né? Buzina, tá de terno, põe sua malinha, entra em casa, vê o jornal, a novela, a família vê a novela junto. Então, o TV Mix, por exemplo, foi uma experiência da gente fazer uma grade que não fosse isso, foi uma grade que não tivesse essa indexação de horários, né? Que não pensasse a família desse jeito,
pensasse a televisão meio como um rádio, que você liga e desliga quando você quer. Isso tudo, gente, desculpa estar falando, mas é antes da TV a cabo, antes da internet. Então a gente estava tentando repensar essas coisas e rapidamente, enfim, a gente foi atropelado assim, né, por uma série de inovações tecnológicas que foram chegando, a TV a cabo, o digital, porque a gente trabalhava tudo isso em analógico, exibi o vídeo para vocês, o Matic e tal. E esse atropelamento nos trouxe até aqui, onde estamos hoje, né, com essa multiplicidade de telas que se comunicam, o cinema passa na TV, a TV, enfim, tudo que já se falou aqui nesses dias. E eu, depois desse período, a televisão me desencantou muito depois de um certo... Depois a MTV mesmo já me desencantou, assim, né? Porque os canais, eles são núcleos de poder, né? Quer dizer, de poder e de opinião, tal. E você não sobrevive ali com idealismo, né? Você tem que ser bom de jogo, de cotovelo, tal, ter essa força, assim, de saber dominar, liderar equipes, tal, dentro das intenções das companhias que você trabalha, tal. Você não muda a televisão assim porque você faz vídeo independente, né? Então, mas você consegue mudar algumas atitudes que eu acho que ficam contaminando assim até hoje um certo fazer dentro de uma perspectiva que eu acho que eu me identifico lá com os modernistas, assim, de fazer diferente, fazer. E a televisão que está aí hoje, ela, enfim, reproduz um jeito de fazer que é essa das companhias, dos grandes grupos econômicos, de comunicação, etc. Mas depois desse desencanto com a televisão, eu resolvi ser realizador. Eu sou realizador hoje, audiovisual, eu faço documentários, né? Dentro desse fazer documentários, eu procuro então manter essa perspectiva de busca de linguagem, de fazer diferente e tal. Então trouxe também um filme que eu fiz recente, que é um filme bem recente mesmo, talvez o último aí, e que ele também repete essa história. Dentro da perspectiva de fazer diferente, às vezes você é surpreendido por uma situação que é ainda mais diferente do que você poderia esperar. E quando você abre para aquilo, fiquei muito impressionado. Essa sequência é uma sequência que todo lugar onde eu exibi o filme, ela tem uma força, ela tem, né, uma potência, que é dessa loucura do personagem que está ali, que realmente fez ele diferente do que eu esperava que ele fizesse naquele momento, né? Então, dentro da academia, da universidade, da perspectiva de um debate que fala sobre telas, a contribuição minha como realizador é essa, assim, sabe? Esse pensamento de sempre, como é que se faz diferente cada uma dessas coisas, sejam games, a produção aqui do pensamento da reflexão dentro da academia, filmes, vídeos, enfim, revistas, quadrinhos, grafites.